Irmãos, vamos voltar a atenção para cá. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, na carta de Pedro, na sua primeira carta. Nós estamos já há algum tempo estudando de maneira seriada essa primeira carta de Pedro. Estamos quase chegando ao final do primeiro capítulo. E hoje nós vamos meditar apenas em um versículo. Nós paramos no versículo 16. E hoje nós vamos meditar no versículo 17. Então, 1 Pedro, capítulo 1, apenas o versículo 17. Vamos juntos? Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, antes de nós observarmos alguns detalhes aqui apenas desse versículo que acabamos de ler, a gente precisa lembrar que Pedro, depois de dizer a esses crentes que estavam sendo perseguidos e, consequentemente, sofrendo, daquilo que eles deveriam saber e se lembrar de quem eles eram, e mais especificamente do que significavam as provações na vida deles, e obviamente que também isso tem o mesmo significado para todo crente ao longo da história. Depois de Pedro fazer isso, a partir do versículo 13, ele vai apresentar aqui algumas ordens para que esses crentes pudessem colocar em prática. Para que, encorajados por aquilo que eles deveriam saber e se lembrar de quem eram, e do que as provações significavam nas suas vidas, eles então colocassem em prática todas estas ordens que com certeza eram de grande desafio para esses crentes. E nós trabalhamos aqui a princípio apenas o versículo 13, porque nesse único versículo nós tratamos aqui sobre 3 ordens, ou observamos 3 ordens que Pedro deu a esses crentes. Em primeiro lugar, Pedro vai ordenar, ou ordenou que esses crentes pudessem cingir o seu entendimento, depois serem sóbrios e esperar inteiramente na graça que estava para ser trazida na revelação de Jesus Cristo. Apesar de Pedro dar essas 3 ordens desafiadoras para esses crentes, ele continua. E no versículo 14, do versículo 14 ao versículo 16, Pedro também vai dar ainda outras ordens ao dizer: não vos amoldeis às paixões. E vai dizer: sede santos, porque Deus é santo. Então nós temos pelo menos aqui 3 ordens dadas por Pedro. Mas no versículo 17 nós encontramos ainda uma outra ordem. E essa ordem é a única que ele dá nesses versículos 17 a 21. E essa ordem então aparece nesse versículo 17, quando ele também vai dizer a esses crentes para que eles pudessem se portar com temor. Portai-vos com temor. É sobre isso que Pedro vai deixar para que esses crentes, mais uma vez, também colocassem em prática, mesmo enfrentando e vivendo o que eles estavam, perseguições, sofrimentos e grandes dificuldades, para que eles pudessem se portar com temor. E o que a gente precisa entender a respeito dessa ordem que Pedro dá a esses crentes se portarem
com temor, a ideia de se portar, é que Pedro queria que esses crentes pudessem se comportar, pudessem ter um comportamento, ou em outras palavras, para que eles pudessem viver, para que a vida deles fosse caracterizada por uma prática que ele aqui descreve em sequência. Portai-vos, vivam, tenha um comportamento e uma conduta de temor. Portai-vos com temor. E não tem muita dificuldade de entendermos o que temor aqui está relacionado ao quê? Temor ao quê? A quem? Se a gente reler novamente o versículo 17, Pedro vai falar aqui a respeito de quem? Vai mencionar a respeito de quem que ele está aqui, tinha em mente para falar a esses crentes. Ele começa, ora, se invocais como Pai. Pedro está se referindo ao Deus Pai. Portanto, o que Pedro, de maneira direta, nesse versículo 17, queria que esses crentes fizessem, era: vocês precisam se comportar, ter uma conduta de vida, um viver, um comportamento caracterizado por temor a Deus, por temor àquele que não somente é Deus, mas aquele que é Pai. E temor, meus irmãos, tem uma ideia, tem alguns sentidos, dentre eles o sentido de medo, de uma reverência tal que o indivíduo é tomado de medo, pavor. E é interessante que as palavras anteriores ditas por Pedro têm relação com isso. Ele no versículo 15, na verdade no versículo 14, fala sobre isso num sentido negativo, como nós vimos, mas nos versículos 15 e 16, ele fala de uma maneira positiva, ou seja, lá no versículo 14 ele fala: não se amoldem às paixões da carne, ou seja, não vivam de acordo com o desejo pecaminoso que há em vocês. Não cedam aos impulsos, aos desejos do seu coração pecaminoso, dessa natureza que, apesar de não os escravizar, está aí presente. Mas pelo contrário, versículo 15: sejam santos, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. E no versículo 16, como vimos também, ele fundamenta de onde que ele está tirando essa ordem, e essa ordem foi tirada lá no Antigo Testamento, quando o próprio Deus, através de um outro servo seu, disse a mesma coisa ao povo de Israel: sede santos, porque eu sou santo. Quando a gente se lembra de ocasiões onde Deus revelou a sua santidade ao povo, a alguns servos seus, qual que foi a reação, o resultado? De pessoas que contemplaram, ainda que de maneira parcial, a santidade de Deus, se prostraram, boca no pó, tremeram, perderam as forças, disseram: ai de mim, porque eu serei consumido. Ou seja, essa ideia de temor como algo que dá medo, espanto, aterroriza, traz pavor. Mas a gente pode entender também que temor não apenas tem esse sentido, mas tem um sentido de respeito, reverência e honra. Nessa ordem que Pedro vai dar para esses crentes no versículo 17 era: o comportamento de vocês como crentes, perseguidos, maltratados, que estão sofrendo, sentindo dor, é de viverem
temendo, tendo respeito, reverência, honra ao Deus de vocês. Era de viver de maneira que eles agradassem a Deus. Veja que essa ideia, meus irmãos, continua sendo, de certo modo, a mesma que nós vimos nos versículos anteriores, onde Deus, através de Pedro, disse: não vivam conforme o desejo do seu coração pecaminoso, mas sejam santos, porque Deus é santo. Portanto, vivam de maneira reverente, respeitosa, aonde vocês, através da vida, das atitudes, demonstrem que honram a Deus, que consideram a Deus, a sua vontade, o seu desejo, o seu querer. Vivam de maneira que vocês, em tudo que fizerem, agradem a Deus. Vivam conforme a vontade de Deus. Vivam como Deus deseja, como Deus quer, como Deus já ordenou, deixou registrado em todo o Antigo Testamento, e foi registrado através da vida de Jesus por meio dos discípulos, por meio dos evangelhos, por meio do livro de Atos, por meio das cartas pastorais, que dentre elas, a carta de Pedro também. Em outras palavras, o que Pedro desejava que esses crentes fizessem, ou na verdade, melhor dizendo, ordenou para que esses crentes fizessem, era: temam a Deus, ou seja, sejam obedientes a Deus. Vivam de maneira correta. E veja que o resumo dessa ideia que nós estamos aqui entendendo do versículo 17, dessa ordem que Pedro deixa aqui no versículo 17, está, de certo modo, parecido, alinhado com aquilo que ele disse lá no início do versículo 14, quando ele começou assim: como filhos da obediência. Então, irmãos, há uma certa repetição aqui, ainda que há uma certa diferença naquilo que eles deveriam colocar em prática. Não vivam segundo os desejos do seu coração pecaminoso, portanto, vivam de maneira santa, porque Deus é santo. Vivam em temor, em tudo que vocês fizerem, em honra a Deus, em obediência, fazendo o que é correto aos olhos de Deus, não segundo aquilo que vocês desejam. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: crentes, você como um crente, não interessa se você está sendo perseguido, não interessa se você está sofrendo, não importa se o caminho está estreito, você como cristão não pode viver de qualquer forma. Entendendo isso, irmãos, a gente já pode pensar nessa verdade como uma verdade para nós, onde, se nós queremos crescer no conhecimento a respeito da igreja e do que é a vida cristã, é entender: você é um cristão? Sim, sou. Por quê? Eu creio em Cristo. Um dia Cristo me encontrou e eu decidi seguir a Cristo, viver para Cristo. Eu sou um cristão. Se você é um cristão, o que significa ser cristão? Significa que não importa a circunstância, o cristão não pode viver de qualquer forma. O cristão não pode viver como ele quer. O cristão não pode viver como vimos aqui no último domingo, na última ocasião que nós estudamos o texto. O cristão não pode viver segundo o desejo do seu coração. Isso passou. E Pedro, lá no versículo 14, vai falar justamente, utilizando aqui o verbo no passado, como filhos da obediência presente: não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Agora, no presente, como cristãos, vocês devem ser santos, porque Deus é santo. Vocês foram chamados para isso, Deus os escolheu para isso.
Cristo Jesus morreu para isso, portanto, vocês não podem viver de qualquer forma. Tem que haver temor. Tem que haver uma conduta de vida respeitosa, reverente a Deus, de honrar a Deus, de viver como Deus quer, de obedecer a Deus como Deus ordena que nós vivamos. Por exemplo, eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque eu acho interessante. Só um minuto, irmãos, deixa eu molhar minha garganta. Que é, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, onde a lei era olho por olho, dente por dente, e por aí vai. Quando Jesus vem e começa a ensinar a respeito do que nós precisávamos entender, ele vai dizer sim, você precisa caminhar uma milha, você precisa dar a sua capa, você precisa dar a sua face, você precisa não amar os seus amigos, não amar os seus familiares, não amar aqueles que você tem um carinho especial, porque eles são parecidos com você, porque há uma certa afinidade. Não, Jesus vai dizer, nós temos que amar a quem? Os nossos inimigos. Jesus vai além, Jesus vai dizer, perdoai uns aos outros, até mesmo faça o bem àqueles que te façam o mal. E aí eu costumo dizer, Deus não está perguntando se você quer, Deus não está nos perguntando se nós nos sentimos bem, se nós achamos que o momento é esse ou não. Não, Deus está ordenando. Ele não está aqui dando uma condicional. Se você quiser, você faça. Se você se sentir bem, você faça. Não, Ele está dizendo, ame, perdoe e pronto. É ordem. O que é a vida cristã? A vida cristã é saber que se eu sou um cristão, que me levo a sério, que levo a sério o que isso significa, representa, eu não posso viver como eu quero. A vida cristã não é para viver da maneira que eu acho, de qualquer forma. É por isso, irmãos, que dentro da igreja, e é lógico que dentro da igreja, há imperfeições, falhas, etc. Mas é por isso que uma igreja genuína, uma igreja verdadeira, tem como marca, dentre tantas coisas, disciplina, ordem, regra. Não é como você quer. Você não vem aqui para se servir, mas você vem aqui para servir e entender como que você deve viver e proceder dentro e fora da igreja como um cristão. E aí eu já estou aplicando, né? Eu não costumo fazer isso, eu faço no final. Mas irmãos, talvez seja exatamente isso que nós não estamos entendendo. Talvez porque você não ouviu, talvez porque você não estudou, talvez porque você não tem lido a Bíblia, eu não sei. Mas talvez, ou até mesmo você soube, mas isso se perdeu. E aí estamos vivendo e nos colocando como pessoas que sofrem demais, tentando caminhos, atalhos, que não tem nada a ver com a vida cristã. Achando que ser cristão é só dizer, eu creio em Cristo, eu aceito Cristo, eu quero me tornar membro de uma igreja, mas vivo de qualquer forma, fora dela, e inclusive dentro dela. Não é à toa que muitos cristãos, quando cometem algum erro e precisam ser tratados por meio de disciplina, não aceitam, porque querem viver como eles pensam, como eles desejam. E Pedro vai dizer a esses crentes, não é como vocês querem, não é de qualquer forma, é como Deus ordena. Ou é assim,
ou não faz parte. Está enganando a si mesmo. Pedro vai ordenar esses crentes: vivam de maneira respeitosa. Se importem com o que Deus quer. Se importem com o que Deus deseja. Se importem com Deus. O que Pedro está dizendo, em outras palavras, é: não vivam como ateístas práticos. O que significa isso? Tem muito crente que acredita em Deus, mas na teoria, na prática, ele vive como se Deus não existisse. Porque ele não se importa. A Bíblia diz isso, para mim tanto faz quanto tanto fez. Eu quero viver como eu quero interpretar como eu quero. É o meu corpo, as minhas regras. É a minha vida, as minhas regras. Mas Pedro vai dizer: não importa se vocês estão sofrendo por amor a Cristo. Não importa se vocês estão sendo maltratados, injustiçados, perseguidos. Vivam, portai-vos com temor. E ele vai dizer: durante o tempo da vossa peregrinação. Essa expressão a gente já viu lá no início do capítulo 1, entendendo que a nossa pátria não é aqui. Nós estamos apenas peregrinando, nós estamos apenas caminhando por um deserto rumo à Canaã celestial. Mas até que nós cheguemos à Canaã celestial, ou seja, até que a gente experimente o ápice daquilo que Cristo alcançou na cruz, você tem uma vida aqui. E o que significa essa vida aqui? É entender que, como cristão, a sua vida cristã não é para viver na eternidade, é para começar a viver aqui. E tem muito cristão que se diz cristão, mas ele entende assim: eu tenho que ser cristão só quando eu partir daqui. Não, você tem que ser cristão começando aqui. Você tem que viver como Deus quer, não como você quer. A vida cristã significa: eu preciso viver me importando com o que Deus deseja, com o que Deus quer, e não com o que eu desejo, nem com o que eu quero. E aí, irmãos, Pedro vai apresentar 2 motivos gerais do porquê que esses crentes deveriam colocar em prática essa ordem que ele deu. Se portem-se de maneira temerosa a Deus durante todo o tempo da vida de vocês, nesse tempo, nessa caminhada que é chamada de peregrinação até a entrada da Canaã celestial, ou seja, a partir do momento que vocês se converteram, até o último dia, até o último instante da vida de vocês. 2 razões que ele apresenta aqui. 2 razões, 2 motivos gerais. O primeiro deles está aí no versículo 17. E a gente vai ver isso logo em seguida aqui. Mas a segunda razão geral está nos versículos que nós não vamos tratar hoje, mas, se Deus quiser, no próximo domingo ou na próxima oportunidade. Versículos 18 a 21. E dos versículos 18 a 21, há uma maneira negativa de Pedro apresentar esse segundo motivo, e há uma maneira positiva de apresentar esse segundo motivo. É só isso que eu quero que os irmãos tenham em mente, porque depois, com o tempo, a gente vai entender isso. Mas ele apresenta 2 razões. Primeiro no versículo 17, segundo dos versículos 18 a 21. De uma maneira negativa e de uma maneira positiva. Mas nos atenda ao versículo 17, essa razão, esse motivo, é dito aí, do porquê que eles deveriam se portar com temor durante todo o tempo da vida deles, como cristãos, obedecendo, honrando, temendo, respeitando, reverenciando a Deus, se importando com Deus, com a sua vontade.
Ele diz no início do versículo 1, 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Talvez não ficou claro para você, mas a gente vai tentar esclarecer. Que razão é essa para que esses crentes pudessem colocar em prática essa ordem dada por Pedro no versículo 17? Ele começa dizendo: se vocês estão invocando aquele que é o Pai de vocês, se isso está acontecendo, vocês devem considerar algo. O que ele quer dizer aqui com essa atitude que os crentes estavam tendo, de invocar o Pai? O sentido da palavra invocar é clamar. E aí a gente tem um versículo muito interessante onde essa palavra aparece e que nos ajuda a entender ao que geralmente o clamor está relacionado. Há várias coisas. Lucas capítulo 18, versículo 7. É dito o seguinte nessa passagem, através de uma parábola contada por Jesus: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele... Está conseguindo acompanhar aí? Não fará justiça, Deus justiça aos escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Aqui, a palavra clamor está relacionado à justiça de Deus de defender os seus. Quando Pedro diz assim: ora, se invocais como Pai, se vocês invocam a Deus que é o Pai de vocês, se vocês clamam a Deus que é o Pai de vocês, ou seja, quem é o Pai? O Pai é aquele que por meio do Filho Jesus Cristo nos torna filhos seus. Por meio do sangue de Cristo Jesus e somente por meio de Cristo é que nós somos filhos. Fomos adotados, nos tornamos filhos de Deus verdadeiramente. E sendo filhos de Deus, os crentes são aqueles que têm esse Pai por excelência, que ama, cuida, se importa, é bom, provê, protege, etc, etc, etc. Pedro está dizendo: vocês que estão sendo perseguidos, vocês que estão sofrendo, vocês que têm esse Deus que é Pai, vocês que estão invocando, clamando pela justiça, pela intervenção de Deus para julgar aqueles que estão causando tanto dano, aqueles que estão perseguindo vocês, aqueles que estão maltratando, agindo de maneira injustiça, se assim o é, vocês precisam considerar algo. Esses que oravam, clamavam a Deus por livramento da injustiça ou a injusta perseguição. Irmãos, eles deveriam considerar o quê? Eles deveriam considerar que Deus é juiz. Deus julga. Deus é justiça. Mas preste atenção. Deus é juiz e julga e age com justiça só para os ímpios? São só os ímpios que vivem no pecado e cometem pecado? Não. Então Pedro está chamando a atenção desses crentes para dizer sim, ok, louvado seja Deus porque vocês creem que Deus é justo juiz que faz justiça àqueles que estão perseguindo vocês, mas preste atenção, não pensem que por vocês serem filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, vocês, ou a justiça de Deus, não é operada na vida de vocês. Não pensem que por serem filhos de Deus, vocês nesse sentido são privilegiados. Podem pecar que não vai acontecer nada. Papai do céu vai passar a mão na cabeça. Dessa vez passa. Não tem problema. Não é assim. Pedro está dizendo:
se vocês clamam a Deus para que faça justiça àqueles que estão vivendo em pecado, que estão inclusive afetando vocês, não se esqueçam que vocês como crentes não podem viver como vocês querem, porque ainda que vocês creiam em Cristo, ainda que vocês sejam salvos, ainda que vocês não percam a salvação, se vocês viverem em pecado, esse Deus que é justo, juiz, que faz justiça, assim agirá na vida de vocês. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Esse é o argumento. Por que eles deveriam viver de maneira temerosa a Deus? Porque não é porque o crente é crente que Deus vai deixar os pecados, vai colocar debaixo do tapete, vai colocar pano por cima, vai tampar os olhos e dizer, não estou vendo nada. Esses crentes, através do que Pedro está dizendo, de que Deus é aquele que julga, e julga como? Sem acepção de pessoas. Ou seja, crente, descrente, ímpio e justo, se pecam contra um Deus que é santo, que é justo, juiz e que age com justiça, portanto não importa o pecado, Deus vai, na verdade, Deus é justo. Ele vai agir com justiça. Não importa se você é crente, não importa se você é descrente, isso se aplica tanto a um quanto a outro. Deus não está aqui privilegiando e favorecendo mais uns do que outros, porque Ele ama mais um do que o outro, porque o outro peca menos do que o outro, porque um comete pecados maiores e o outro não. Deus julga sem acepção de pessoas, segundo as obras de cada um, portanto, vivam em temor a Deus. Esses crentes não deveriam pressupor, porque chamavam Deus de nosso Pai, o seu relacionamento como filhos iria fazer com que Ele os favorecesse no julgamento. Eles precisavam saber que o seu julgamento seria fundamentado de maneira imparcial nas obras que eles mesmos também realizariam. Não seria diferente. Não é porque os crentes são filhos de Deus que Deus irá passar pano sobre os seus pecados. Deus já havia dito isso lá nos 10 mandamentos. Lá nas leis dadas por Moisés, de que Deus é rico em perdoar, mas Ele não inocenta culpado. Louvado seja Deus, irmãos, porque em Cristo Jesus nós fomos inocentados, mas Cristo se tornou culpado em nosso lugar. Ou seja, Deus não mentiu. Cristo foi culpado em nosso lugar. Mas isso diz respeito a algo escatológico, a algo pós-vida. Que ninguém pode tirar, que ninguém pode mudar. Mas não se esqueça, nós como cristãos temos uma vida aqui. E aquilo que fizermos, Paulo já havia dito aos Gálatas, aquilo que plantarmos nós vamos, aquilo que semearmos nós vamos. Não tem uma regra diferente disso. E nós temos vários exemplos na Bíblia que provam isso para nós. Vários. Davi, Sansão. O cristão, como verdadeiro cristão, ele não está aqui para viver como ele quer e de qualquer forma. É para se portar com temor todos os dias da sua vida. Então, irmãos, sei que já apliquei algumas coisas aqui, talvez elas não ficaram tão claras, mas a gente precisa considerar isso. A gente precisa crescer no conhecimento. Chega de ser um crentezinho
que acha que ser cristão é só dizer que crê em Cristo Jesus. De que ser cristão significa só ser membro de uma igreja. Isso não é tudo. Você tem uma vida aqui, uma peregrinação. E a gente precisa considerar isso. Eu sou um cristão verdadeiro? Eu sou um cristão? Sou. Mas será que eu sou um cristão maduro? Ou eu estou vivendo, crendo em Cristo, e talvez até achando que crê em Cristo, mas a minha vida tem nada a ver com o que é a vida cristã, ou a maneira como a vida cristã deveria ser. A gente precisa considerar, irmãos, porque é estreito mesmo. Não dá para continuar trazendo os pecados. Não passa nada naquela porta estreita. Então, o que nós temos vivido que é conforme a nossa vontade? Quais têm sido as práticas que nós temos tido que afrontam a Deus? E você sabe. A gente precisa entender que a vida cristã não é como nós queremos. A vida cristã é uma vida onde tem que haver temor, respeito. O que Deus fala, eu preciso me importar, dar ouvidos, colocar em prática. O que, meus irmãos, nós estamos precisando enxergar daquilo que a gente tem tido como conduta na nossa vida que não deveria estar existindo como cristãos? A gente precisa corrigir. A gente precisa entender isso. A gente precisa se sujeitar, se submeter à vontade de Deus, que a gente gosta de citar. É boa, é agradável, é perfeita, mas na prática é a nossa vontade que é boa, agradável e perfeita. Então, vamos orar. Deus, na sua palavra, tendo chamado a nossa atenção para aquilo que a gente precisa compreender e para aquilo que a gente precisa fazer. Em nome de Jesus, você como verdadeiro cristão, se porte, que a sua conduta de vida seja reverente, temerosa, honre a Deus, glorifique a Deus. Que Deus seja glorificado através da sua vida. Que Deus seja glorificado através do mundo que possa olhar para a sua vida e ver em você quem Deus é. Vamos orar? Fale com Deus. Não perca a oportunidade de aceitar o desafio. Esse mesmo desafio que Pedro propôs para esses crentes. Eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que vocês estão sendo injustiçados. Eu sei que está difícil. Mas não pensem que isso justifica vocês viverem como vocês querem. Se portem com temor para a glória de Deus.